falando ou tá fazendo, temporada gente que faz. Eu sei que vai soar um pouquinho repetitivo, que a minha convidada é muito especial, mas essa temporada tá muito especial, porque quando surgiu tá falando ou tá fazendo, temporada gente que faz, alguns nomes saltaram para mim de grande admiração profissional. Eu costumo dizer que eu sou muito abençoada pela minha vida profissional, porque eu ganho presentes de pessoas que eu tenho a honra de conhecer, a parte pessoal e de assistir o espetáculo que é profissional. E hoje eu quero um minuto da sua atenção, porque a pessoa que está aqui, só um minuto, eu não tenho nem roupa para esse evento. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu Brasil. Eu não vou ficar com muitas delongas, mas eu quero agradecer quem está fazendo comigo esse podcast hoje, tá? Nós temos pessoas incríveis sempre comigo. Eu estou com o escritório de advocacia Prioto Advogados Associados. A doutora Dani Prioto já esteve aqui comigo, você já viu uma entrevista com ela, uma advogada muito séria. E quando eu falo de assessoria contábil, deu um spoiler, Brasil, e assessoria jurídica, eu lembro desses dois nomes que para mim são muito fortes, de seriedade, e vou explicar ao longo dessa entrevista por que eu falo muito sobre isso, da importância, né? Como trazer isso para você de maneira importante. E também a Conduta Filmes, que é onde está hospedado o nosso podcast, que é sempre maravilhoso. Para quem me pergunta, qual a dificuldade de fazer podcast? Nenhuma, porque você chega e fica tudo pronto, você senta, simplesmente olha para a câmera e começa a hablar, Brasil, tá? Ah, mas eu não consigo montar a estrutura. Aí depois você me chama que a gente monta toda a sua estrutura. E a Condutiva é um canal que é a extensão da Conduta Filmes, se é assim que eu posso dizer, onde ele traz experts e transforma o seu produto, que já é muito importante no mundo offline, podemos dizer, para uma escala digital. E aí quero aproveitar aqui para dar um spoiler para vocês. Eu tenho falado muito de Condutiva, já tem um produto digital. Não sei se eu podia estar falando, Fábio, mas eu estou falando, né? Não falou nada, vou falar. Tem um produto digital chegando por aí. E muito especial também, quem está fazendo comigo é a assessoria contábil Salomão. E quem está aqui comigo, Brasil? Quem está aqui comigo é a Jana. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui, compartilhando. Estava falando com ela que quando a gente fala de escritório Salomão, todo mundo fala Jana. Não tem como mais não associar a Janaína ao escritório de contabilidade Salomão, que eu vou compartilhar, antes que eu não paro de falar, né, gente? Eu preciso melhorar isso. Como eu conheci Jana profissionalmente, né? Tive a honra, primeiro que eu te conheci numa das empresas que eu gerava, que eu dava assessoria, e via um trabalho excelente. Era uma das poucas empresas que eu não tinha problema com a parte contábil, que tudo era muito assertivo. E aí, quando eu precisei procurar, né, para um negócio específico, claramente eu fui com vocês. Eu até pensava que vocês não fariam, porque era um negócio muito pequeno, que não gerava tanta demanda. E aí, gente, algo peculiar aconteceu. Fechamos assessoria contábil e um dia eu fui convocada para uma reunião. E aí, vai uma particularidade. Gente, quando o escritório de contabilidade te chama para reunião, você fala, pronto, deu problema. Eu ia falar, gente, eu mal comecei, como deu problema? O que será que eu fiz? Quando eu chego no escritório de vocês, sou recebida, eles têm o cuidado de parar tudo para apresentar a equipe. Aquele dia, eu sentada ali, eu fiquei, gente, aonde eu tô? Eu não tô acostumada a ser tratada desse jeito. Eu não estou acostumada. E dali, então, a minha admiração passou a ser de espectadora, quando eu via vocês por meio daquela empresa que eu prestava assessoria, por vivenciar. E aí, Jana, me apaixonei. Falo para todo mundo, quando a pessoa pergunta eu já falo, e eu não tenho dúvida do que é o escritório Salomão pela pessoa que eu comecei a conhecer por trás disso, uma grande mulher. Muito obrigada de coração, eu estou muito feliz de você estar aqui comigo, de me cercar de pessoas que são, acho que tem um coração lindo de ver, lindo demais, lindo, uma serenidade, gente, eu preciso ficar muito perto dessa mulher, pra ver se eu pego essa serenidade, né, porque é muita agitação minha. Jana, conta um pouquinho dessa, vamos começar já, dessa sua história, né, como tudo nasceu, como tudo foi, são 25 anos. 25 anos. Bom, primeiro, muito obrigada, né, Natália, assim, acho que é até difícil começar a falar aqui, né, diante de tantos elogios, e às vezes eu penso que quem está assistindo vai achar que, né,
Não, Tá puxando o tá puxando o saco, de jeito saco, nenhum. mas não, foi assim que aconteceu. Foi assim, Foi assim, exatamente. e assim, eu vou complementar. Eu me lembro de você falando lá na rede social da reunião. Eu falei, mas gente, que bom ouvir isso, né? Eu que tenho um propósito que eu vou contando aqui para vocês durante a nossa gravação. Eu fiquei muito feliz. Então, eu que tenho que te agradecer a oportunidade, agradecer a Deus por estar me abençoando nessa caminhada, porque na verdade é uma caminhada com propósito. E quando a Sim. gente fala com propósito, o propósito é o amor. É o amor por aquilo que a gente faz. Então, são 25 anos, sim. Comecei. E aí, quando eu cheguei aqui, eu estava contando para você que comecei aqui no centro da cidade, né? Comecei ali no edifício Opase, uma salinha pequenininha, assim, só uma mesa, uma cadeira. E, assim, acho que vale contar, porque, na verdade, eu trabalhava numa empresa grande, acho que não vale o nome, e eu engravidei na época. E é muito machismo a gente sofre, né, ainda Sofre, algumas até questões hoje. até hoje. E lá atrás, há 25 anos atrás, era pior. Então, quando eu retornei da licença maternidade, eu fui dispensada, né? E já trabalhava há 9 anos ali, porque eu comecei a trabalhar muito nova, né? Com 12 anos eu já estava trabalhando, enfim. E aí, o que acontece? O que a Janaína vai fazer? Na época, meu ex-marido falou assim, por que você não pensa em montar um escritório, fazer alguma coisa? E eu falei, acho que sim, né, ou não, enfim. Compramos uma cadeira, uma mesa, tinha aquela salinha, e ali começamos, e eu ficava pensando assim, meu Deus, né, como é que eu vou vender isso? A gente vende uma grande empresa e acha que sabe vender, ou que sabe trabalhar. Não sabe a parte do empreendedorismo, né? Isso, o empreendedorismo, Empreender. porque na verdade o escritório é uma empresa. Sim. Embora a gente fale escritório de contabilidade, é uma empresa. Por mais que seja um serviço muito técnico específico, você precisa ter. E aí é muito engraçado, e por isso que eu fiquei assim, andando aqui hoje no centro e lembrando, eu andava de loja em loja, tinha aqui o Plaza com várias lojas, e aí eu lembro que assim, comprava alguma coisa para minha bebê, que era novinha, a Letícia, que hoje já é médica. Olha que delícia. E aí oferecia, olha, você está precisando de contador, não sei o quê. E eu também tinha um desejo, na época, de ser professora. Na verdade, eu fiz matemática e fiz ciências contábeis. Mas eu nunca quis dar aula de matemática, eu queria dar aula de ciências contábeis. Eu sempre fui uma pessoa que olhava para as situações e falava, eu quero chegar a isso, eu quero conquistar isso, eu gostaria, né? Vim de uma família muito simples, Nath, assim, meu pai morreu, eu tinha 14 anos. E quando eu te falo que eu comecei a trabalhar com 12, é porque era necessidade, meu pai já estava doente, a minha mãe era uma pessoa muito simples, então a gente precisava, e eu lembro que tinha um escritório de contabilidade, eu não morava aqui, morava numa cidade pequena, chama Tapiratiba, tinha um escritório do lado da casa do meu avô, que na época, como meu pai estava doente, a gente foi para lá, e eu ali vendo, eu sempre acho que a gente vai amadurecendo antes da hora quando as dificuldades existem, né? Uhum. E aí eu tinha esse escritório, a Ana Maria Madeira, era uma contadora, por sinal. E eu lembro que eu fui lá e eu falei para ela assim, não tem nada para eu ajudar aqui? Ela olhou assim, era uma menina, né? Ela chamou meu avô, falou assim, mas a Janaína veio aqui. Aí meu avô falou, acho que ela tá muito muito preocupada com a mãe, na situação toda que o pai, né? Enfim, ele tinha acabado de se aposentar. E aí tinha uns livros, na época, olha só, eu sou um pouquinho velha, tá? Quem tá me vendo aí... Madura, muito experiente. Faz de conta que vocês não sabem. Mas, na época, ainda era livro Razão, livro Diário, que são os livros da contabilidade, eram escritos à mão. E eu tinha uma letra bonita. E ela sabia, porque é cidade pequena, todo mundo sentado na praça, todo mundo junto, né? Ela falou assim, então vem. E aí ela me deu o livro para escrever. Ela escrevia a lápis. E ela tinha, na época, uma letra muito feia. E eu escrevia todo o livro, passava a limpo. E ali começa essa trajetória, enfim. Aí viemos embora para Rio Preto para tentar um tratamento melhor para o meu pai. E aqui, meu tio tinha uma empresa na época. Fui trabalhar com o meu tio e aí, bom, meu pai veio a falecer e assim as coisas se tornaram muito difíceis.
continuei trabalhando para cuidar da minha mãe. Né? Tinha uma irmã, mas a minha irmã era mais nova, enfim. E aí, nessa história toda, eu comecei na contabilidade. Então, assim, não foi muito por querer, né? Foi por... Foi um encontro, assim, um encontro. Foi necessidade, mas eu acredito que estava escrito na minha história, porque hoje eu amo realmente isso que eu ia falar, foi um encontro muito bom, porque você viu e amou. Foi um encontro, E aí, nessa história toda, depois eu fui trabalhando, aí trabalhei nessa grande empresa, que por muitos anos, casei muito nova nessa trajetória toda. Quando a Lê nasceu, fui mandada embora, e aí quando nasceu o Salomão Assessoria Contábil. E aí, como eu estava contando, de grão em grão, então assim, nunca teve nessa história comprar carteira de cliente, que isso é comum, né? Eu nunca quis, eu sempre fui uma pessoa que eu queria muito que eu montasse a minha estrutura, eu já tinha isso montado. A única coisa que eu desejava era muito ser professora junto com ter o escritório. E aí eu, corajosa que sou, fui na Unirp, peguei meu currículo, tinha acabado de se formar, estava fazendo pós-graduação e falei, olha, eu queria falar com o coordenador aqui do curso de contábeis. Tudo bem, ele está ali, por sinal, você não quer conversar? Aí ele, professor Walter, que se puder nos assistir, tem uma admiração enorme por ele. Ele me recebeu, porque ele falou, olha que ousada essa menina, novinha aqui, vindo aqui pedir para dar aula. É muito teu, né? Porque você chegou lá no escritório e falou, tem alguma coisa que eu possa fazer? Vai ficar... gente, fica até gago, gente. Quando eu falo para vocês que as pessoas que eu tô trazendo aqui são especiais, vai pegando, isso aqui é aula. Isso aqui, essa garra, esse instinto, né, do fazer, do ir, isso é aula que eu tenho falado para vocês. Para de falar e vai fazer. Para de falar e vai fazer. Vai fazer. É isso. Poxa, dá. Mas eu acabei de me formar. Qual é o problema? Hoje, quando eu lembro, eu falo assim, a gente mais velha um pouquinho, fala assim, mas foi muito importante esse momento, porque ele olhou meu currículo, acho que ele viu, o que mais impactou foi essa. Ela atitude. Quer fazer. A atitude. E aí ele falou assim, você tem que passar por várias provas. Provas ali, em banca, você vai ter que dar aula para uma banca. E eu falei, gente, e agora? Falei, agora eu vou ter que ir. E agora? Lembro que eu passei um final de semana inteiro preparando essa aula, né? Que era uma aula teste, fiz, fui embora. Era numa sexta-feira, naquela mesma semana, 6 horas da tarde, ele me ligou, falando assim, Janaína, olha, você foi aprovada, só que você precisa começar segunda-feira. E o plano de ensino está aqui, você vai dar aula para o curso de Ciências Contábeis do 2º ano, é a turma, contabilidade comercial, que a gente chamava. Eu falei, Senhor, eu pedi, mas não precisava ser tão rápido. É para não pensar. Gente, eu tô falando essa história porque, assim, tinha feito faculdade, tinha estudava muito, sempre fui muito estudiosa, sempre, sou até hoje. Mas é enfrentar uma sala de aula naquela época, eram 100 alunos na sala de aula. Hoje que nós estamos aí diante de um cenário, né, que os jovens não querem mais fazer faculdade, o curso superior tem sido curso superior está mudando, mas eu defendo muito o curso superior, porque salva. Sempre. Acho que superior, estudar salva. Estudar. Então, a gente entrava dentro da sala de aula e aí eu vou contar uma curiosidade, peguei e falei, meu Deus, de novo, passei ali o final de semana estudando, fui, preparei, ele me deu, lógico, o conteúdo, né, então estudei, preparei, entrei na sala de aula para dar aula sem alunos, sabe quem eu vejo? A pessoa que tinha me mandado embora estava sentada na segunda fila. Enfim, gente, ninguém sabe quem é, não tem problema. Bom, qualquer coisa corta, gente, não tem problema. Mas foram tantos desafios. E assim, aí o que acontece? Foi o Salomão iniciando e eu dando aula. Eu dei aula durante 18 anos. Uau! E aí, isso foi também o que ajudou o Escritório Salomão, porque eu fui dando aula e fui aparecendo, fui pegando, inclusive, as boas alunas, porque no início a ideia era ter só mulher dentro do Salomão. Hoje mudamos, né? Mas ainda temos 95% de mulher, porque, na verdade, acho que eu fiquei tão sentida com a situação que eu tinha passado, então que eu queria muito dar oportunidade para as mulheres, né? E eu lembro até que o professor Walter falava assim para mim, pinta lá uma faixinha de rosa na sua sala, porque eu acho muito legal essa sua ideia.
de levar as mulheres, da gente levar essas alunas, porque ali as alunas ainda tinham muito medo de não conseguir um trabalho, de ser uma profissão escolhida, uma profissão extremamente masculina. Então, eu fui pegando as melhores alunas ali no início, levando e construindo, né? Então, a minha preocupação com pessoas, com qualidade, já estava ali, naquele momento. E fomos construindo toda essa história, foi indo. Depois mudamos aqui para o Edifício Automóvel Clube. Depois fomos lá para Marechal Deodoro, que não era ainda reformado, né? Era uma casa bem antiga, ali onde você foi, que você teve, o que você falou da reunião, a gente chama de reunião de acolhimento, né? Que belo acolhimento. E aí estamos seguindo, né? A minha trajetória, que eu falo para você, com propósito, com determinação. Sabe o que eu acho mais lindo das histórias, né? Quando o empreendedor, ele vive o negócio, né? E é muito claro, né? A sua vivência, você vive, você respira. Porque a gente vê Janaína em cada cantinho, em cada detalhe. Né? E você tocou num ponto que sempre, lá desde quando você dava as suas aulas, importante a respeito sobre o teu olhar com pessoas e com a qualidade no atendimento, né? Aqui vai, de repente, um desabafo, né? Porque é o que eu escuto, gente, né? Nas minhas andanças pelas empresas, sempre é uma dor, né? Assessoria jurídica, assessoria contábil. Né? Sempre precisa estourar alguma coisa para que algo seja resolvido. É muito assim, né? E eu já vivenciei, já assisti meus clientes vivenciando, quando o escritório terceiriza dizendo que nós teríamos que saber. E aí eu falo, mas nós não sabemos. Se nós soubéssemos, a gente não estava contratando, só não tinha vontade que essa experiência. E quando eu tive a minha experiência, que eu pude ter diretamente com vocês, eu via toda essa questão da informação, de explicar, né? De antecipar. Eu nunca tinha assistido isso. Porque todas as vezes, por isso que eu me assustei quando vocês me convocaram para a reunião, que eu falei, quando o escritório convoca, gente, né, coisa boa, né, as experiências, acho que todo mundo tem essas experiências, Sim. Fica um ranço, né, uma rusga, na verdade, com assessoria contábil, e quando eu falo muito de você, as pessoas ficam falando, gente, tô falando sério, não tô brincando, é uma experiência diferente, né, até na comunicação, a gente estava conversando aqui antes, que às vezes você vai falar com o escritório está muito mais preocupado em se respaldar com a rastreabilidade das informações do que de te orientar. Né? Eu não sei de lei, não me manda um texto de artigo. Eu já cansei, eu leio 3 e falo, não quero mais. Então, né? E aí, quando você pede orientação, não tem orientação, porque tem-se o medo. E é isso que eu vi muito. E uma outra coisa que eu assisto, né? A gente vai se acompanhando, é sempre ver o teu cuidado com a tua equipe. Jana, assim, as suas intervenções com a equipe, as ações que você faz. Eu acho que, até eu estava brincando, a gente precisa multiplicar Janaínas, né, para poder trazer isso para as empresas, porque o nível de qualidade no seu atendimento é fora do comum. Você até comentou que tem os problemas, mas eu falo, a ponta não percebe, porque a ponta somos nós, o cliente. E é o que a gente fala, né? A gente resolve os nossos problemas em casa, e lá fora é outra conversa. E como que é incrível, né? O que está por trás dessa excelência, até a gente, desse padrão, né? Eu vou me atrever a dizer, né, que um dos primeiros, ou o único escritório com a ISO 9001, gente, vocês não sabem o que é ter esse selo. Vocês não têm ideia do que é ter este selo. Eu já participei de processos de implantação para regulamentação disso, como é criterioso. Muito. E funciona, gente, o critério funciona. Como é, assim, pelos, assim, detalhes nos detalhes. Fala um pouquinho dessa história, fala um pouquinho dessa questão de como que você conduz. Porque hoje, equipe é uma dor que todo mundo tem. Todos os empresários têm. Aí todo mundo fala, o que faz? Eu falo, a culpa é do gestor, gente, do líder. Sinto informar. Então, por isso que eu queria que você compartilhasse um pouquinho. Talvez eu não sei se você tem essa ciência da liderança que você exerce. Falei para você que, assim, não sei se eu tenho total, né? Assim, fico muito feliz, que é uma busca. Na verdade, eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu acredito, né? Assim,
E eu sou muito determinada e eu sempre quis ter algo muito diferente, um negócio diferente. E esse diferente tem tudo a ver com pessoas. Então, eu sempre quis acolher pessoas, eu sempre quis que os funcionários que fossem trabalhar comigo gostassem muito de trabalhar. Então, assim, todo mundo até falava assim, nossa, eu acho que é sonho demais, ou é romantismo. Romantismo, né, a palavra. Com poucas pessoas que eu falava sobre o meu propósito. Mas, e é meu jeito de ser também. Na minha vida, É você. assim, eu levo o que eu sou para o escritório. E desde quando eu era pequena, então eu recebia funcionária por funcionária, com cada problema. Nem é tão correto, mas assim, acolhia, conversava, às vezes não estou bem em casa, às vezes tive um problema, preciso levar minha filha no médico. Ah, então você leva, mas você trabalha um pouquinho à noite para a gente poder entregar esse imposto? Eu trabalho com data, e eu vou falar depois um pouquinho da ISO 9001, eu trabalho com processo, tudo tem data. Só que eu fui percebendo que enquanto eu acolho essa pessoa que está comigo, esse funcionário que está comigo, entendendo também um pouco da história e dos problemas, é claro que a gente sabe até o limite, sabe observar, o rendimento é outro. Então, às vezes as pessoas falam assim para mim, nossa, você fez aquele almoço, mas era só um aniversário e tudo aquilo. Eles merecem, né? É Estão lindo, ali. inclusive, essa ação, viu? Eu lembro que a gente até falou, eu tenho um almoço dos aniversariantes. Eu vou só te compartilhar, quando eu assisti, eu falei, gente, essa mulher não existe. Eu vejo porque, assim, as pessoas reclamam bastante das pessoas e realmente está muito desafiador, tá? Tem umas coisas que eu não consigo entender o que está acontecendo com o senso das pessoas, mas a gente não pode só dizer que são eles. E eu sempre faço uma pergunta. Antes de você julgar, você precisa saber se aquela pessoa teve um líder, um gestor que a ensinou, que a treinou. Porque a gente só dá o que a gente tem. A gente só dá o que a gente pôde experimentar. Então, quando eu vejo as ações que você coloca para a tua equipe, eu trabalho com gestão de pessoas, Jana. Eu fico apaixonada. Eu falo, mas gente, que coisa mais linda. E sabe o que eu acho que é o mais lindo de tudo isso? Eu não sei, é claro que você tem um conhecimento da importância, mas eu vejo muito mais intuitivo do que, vou fazer porque me falaram que é importante fazer. É seu. É meu. É seu, é seu, é seu. É meu. É muito meu. Tudo do que acontece ali é muito meu. É claro, e assim, eu tenho a equipe de gestoras, né? E as gestoras são, no caso, todas mulheres. E eu me reúno com elas semanalmente. Então, assim, na verdade, elas têm que seguir essa questão, esse meu jeito de... É amor, né? De novo, como eu comecei falando para você, eu acho que tudo... E é assim, a gente sabe que está muito difícil, muito desafiador. Mas o ser humano tende a não olhar, sempre acreditar só no lado pior das pessoas. Então, assim, se eu vou conversar com a Natália, eu nunca vi a Natália. Eu achar que eu vou te julgar só pela pulseira que você tá, ou brinco. Não, gente, por que eu não olho primeiro para o lado bom? História. Será que isso não faria muita diferença em muitas histórias? Claro que isso junto à gestão, a estudo, porque é o que eu te falei, é uma somatória. Então, eu cuido de pessoas, mas eu venho de anos sendo professora, eu só contrato quem é contador, ou seja, a pessoa tem que vir formada. Então, é uma estrutura. Agora, pode chegar a pessoa lá e eu direto olhar. Assim, hoje eu tenho RH. Antigamente, era eu sozinha, né? Que é a Natália, por sinal, que você... Maravilhosa, Nath. Ela é minha gerente e, assim, aí às vezes ela me breca, ela fala assim, não, mas se deixar, você quer colocar todo mundo aqui pra dentro? Eu falo, não, pode deixar que eu cuido a hora que chegar aqui dentro. Coração de mãe, sempre cabe mais um. Não. Mas eu penso que é esse meu jeito de ser. Esse meu jeito de ser e de cuidar e de priorizar sempre junto a isso, mostrando para esse ser humano que existe qualidade. E aí é onde você falou de ISO 9001. Sim. Qualidade a gente só vai ter tendo processos.
Porque além, no meu caso, na nossa área ser muito técnica, então nós temos o estudo, eu tenho que conhecer a ciência, eu tenho que conhecer totalmente o nosso lado tributário do Brasil, que é extremamente complicado. Isso é um lado, que é o lado que o investimento de estudar. Agora, por outro lado, para eu ter excelência, eu tenho que ter processo. Eu comecei a implantar a ISO 9001 no escritório, eu tenho um sistema de gestão, né, que tem uma consultoria por trás, em 2017, e foi quando, assim, por sinal, foi uma fase muito difícil da minha vida, até quando o consultor veio, falou, vamos esse ano, né, nos certificar, eu falei, olha, eu não estou muito bem de saúde. Ele falou, sua equipe, suas gestoras são ótimas, o teu pessoal gosta muito de um desafio, né, pode ficar tranquilo que vai dar certo. E por sinal, naquele ano eu fiquei muito ruim, tive um problema seríssimo de saúde, quase, né, não era para estar aqui, estou, graças a Deus, e eles continuaram durante todo esse período, mesmo sem eu estar. Mas, e foi todo esse cuidado, esse amor de entender que cada guia tem sua data, cada local que está o documento, que eu tenho que solicitar o documento para o cliente, que eu tenho que cuidar dessa empresa como um todo. Então, assim, você falou, enquanto a gente estava conversando, que o pessoal ficava te ligando para pedir documento, né? Sim, gente. Isso faz parte da ISO 9001. Né? Eu tenho que ter todos os documentos lá até tal data, senão na nossa reunião de gestão fica vermelhinho lá, né? Então, por isso que elas ficam ligando toda hora e às vezes quem migra lá para o escritório fala assim, Não ó, está acostumado. A gente não é chato, deixa eu só explicar, porque elas ligam muito, né? Ligam, eu mando WhatsApp. Mas eu acho isso incrível, porque educa a gente, Jana. Mas isso faz parte dessa certificação. E a certificação da ISO 9001 é muito complexa, porque você passa por uma auditoria e todo ano a gente passa por auditoria. E tudo tem que estar dentro dos conformes, senão você não tem mais Você essa não mantém, certificação. né? Você Você não perde mantém. a certificação. Então, eu acho que isso foi muito importante também, para que atrelado a essa parte minha humana, de gostar de pessoas, de acreditar no ser humano, de entender que tudo pode ser um pouco mais leve, talvez, né, dentro né, da organização, as duas situações juntas, de repente, que nem você falou, será que eu tenho noção desse total atendimento? Talvez... Enquanto você tá falando isso pra mim, tá me vindo uma coisa que eu falo, gente, essa mulher, ela não sabe o que você conseguiu fazer. Porque, assim, nas empresas, a gente tem muito, ou é muita gestão paternalista, né? E quando tem a paternalista, eles acham que processos não cabem. E cabe! Por que não? Tem que ser os dois. Precisa ser os dois. Ou você tem uma gestão que é totalmente processual, analítica, que tem um olhar para pessoas extremamente baixo, porque, né, primeiro processos, você consegue equilibrar, né, pessoas e processos. Processos são resultados, né? Então, assim, como é que eu vou só cuidar do lado humano? E aí, de repente, se tem alguém ali que não tem entrega, se você não tem processo, você não tem qualidade. E aí, eu acho que é interessante dentro do processo que vocês passam e por serem auditados anualmente, as pessoas não confundem, porque elas precisam entregar os resultados, né? E mesmo elas sabendo que existe uma gestão de pessoas, vamos colocar ali dentro, que é um olhar humano. Entender que por trás de cada profissional existe uma história, existe uma mãe, existe um pai, existe uma pessoa ali, né? Isso, uma esposa, uma filha, sim, que são os papéis que a gente exerce. E você faz exatamente o que, quando você fala para mim que o resultado é outro, é mesmo. Pessoas felizes performam no mínimo 20% a mais. E o que a gente tem hoje, existe um dado assim muito assustador de pessoas que têm pânico do seu ambiente de trabalho. Chega domingo, passam mal porque não querem ir trabalhar. Então isso é uma coisa triste, muito comum e muito triste. E aí eu falo, vamos falar um pouquinho de liderança, para poder até despertar para quem exerce essa função. Porque nós, como líderes, a gente tem dois poderes. Gerar um sentimento bom, de um acolhimento, não não que esse acolhimento possa ser uma bagunça, uma falta de... Muito paternalista, de repente, apenas, né? E gerar também pânico nas pessoas.
né? E a gente precisa se preocupar muito com isso, porque o que a gente tem hoje de dificuldade, né? São as duas pontas, né? É uma equipe, às vezes, difícil de você gerenciar, e às vezes uma liderança que, por não saber, acaba instalando. E aí depois se pergunta por que não tem a equipe. É quando você tem, eu falo que liderança, que é o que você conquistou com a sua, e não foi fácil, eu tenho certeza disso, quando você exerce uma liderança interessante, é onde as pessoas te admiram. Você sempre vai ter uma milha a mais delas. Você sempre vai ter um a mais, né? E elas fazem isso com amor. Fazem isso genuinamente. Então, com você, né? Você convoca para a guerra, todo mundo tá lá. É um batalhão que tá lá para poder fazer. Como você contou a história que foi difícil no começo como empreender. Vemos uma Jana extremamente ousada, que com o de que ela chega, ela fala que tá precisando de um trabalho, que foi um dos primeiros, depois chega na faculdade. Você se via dessa forma ou você se viu formando em relação a isso? Essa liderança que você tem? Eu vi formando, eu acredito, né? Porque eu acredito que foi formando. Eu acredito que eu tinha muito desejo de dar certo, tinha as minhas metas pessoais, na verdade, eu queria muito vencer, e junto a isso tenho, de novo, o que eu sou como pessoa, assim, essa questão de liderança, de ser carrasco, punitiva, isso não cabe na minha vida, não é só na liderança, não cabe para qualquer tipo de relação, né? Mas eu acredito que eu fui formando, assim, fui construindo devagar, né, assim. Ou será que nasceu comigo? Ai, você me deixou na dúvida. E nasceu agora? com você, gente. E agora? Eu acho que você me pegou. Não foi intencional, não foi intencional. Eu acho que ela me pegou. Nossa, porque eu tô pensando agora, tipo assim, né? Eu acho que nasceu comigo. Nasceu com certeza. Jana, quando você olha para trás, eu gostei muito quando você começa falando que começou comprou uma mesa e uma cadeira. Eu achei isso muito profundo. Porque as pessoas, quando falam muito, não é fácil construir, né? Eu tenho ido por uma linha muito disruptiva quando eu vou falar para as pessoas, porque eu acho que a internet, o digital, ele trouxe um falso senso de facilidade. Tudo é muito rápido. As pessoas, não vou esperar 25 anos para construir uma história. O digital, ele acelera bastante coisa, mas ele não vai te excluir de processos que você precisa passar. Sim. Então, quando você fala para mim que começou com uma cadeira e com uma mesa, que você ia nas lojas dando os seus cartões, e hoje você, para mim, é um dos escritórios com mais autoridade e respeito, que eu acho isso lindo, é o que eu mais admiro. E aí, depois que eu conheci o escritório, conheci você, eu entendi tudo. Falei, tá explicado, já entendi. Então, a admiração, ela se estende. Quando você olha para trás, esses 25 anos, qual foi o momento mais difícil? Você relatou da parte da sua saúde, mas vamos trazer para esse âmbito da parte que tem dias que a gente não tá feliz. Tem dias que parece que a gente não consegue achar esperança, a gente não consegue achar a fé, né? Tem dias que as portas se fecham, tem dia que parece que o céu cerra. Conta um pouquinho dessa trajetória de uma cadeira e uma mesa a você ter... A tua equipe hoje tá com quantas pessoas? 40. Bom dia, Brasil. Toma uma água aqui. Toma uma água aí você também. Como que é pra você? Quando você olha essa trajetória, essa construção, vejo fé, vejo muito isso, eu acho isso muito lindo. Mas houve bastante... Deus pôde contar muito com você, né, nessa construção. Conta como é que, quando você olha, qual foi o momento de mais difícil e aproveita e dar uma dica pessoal ficar falando aí, não ficar fazendo nada. É assim, eu acho que é igual você fala, eu sou realmente uma pessoa de muita fé, né? E acho que não esqueci de citar isso desde o começo da minha fala e é o que me move. Eu vou te falar que não teve um momento mais difícil. Eu acho que todos os dias existem momentos difíceis. Uau! Eu acho que... Talvez eu vou me emocionar. Todos os dias a gente tem que ter muita garra, porque
Todos os dias, às vezes, você não agrada 100% aquele outro ser humano que está do outro lado. Todos os dias você tem algumas injustiças no meio do caminho. Você, às vezes, não é bem entendido. Você chega no final do dia, junta a sua equipe, isso eu costumo fazer muito e fala, meu Deus, Brasil, igual você fala. Será que eu aguento mais um pouquinho? Todos os dias você precisa acordar com esperança e fé. Existem sim momentos difíceis, né? Mas eu acho que é melhor para a gente deixar aí como, talvez, para os empresários em geral, porque eu acho que eles também passam por isso. É entender que é assim. Todos os dias a gente vai ter alguma dificuldade para enfrentar. E todos os dias você tem que chegar no final da tarde, ficar com a sua família, fazer uma oração, acordar, fazer a sua oração e falar, Deus, obrigado e vamos que vamos. Mais um dia. Mais um dia. Mais um dia. Uau! E é muito verdade, quando você falou que todos os dias tem um momento difícil, é muito verdade isso. As pessoas... a rede social, acho que ela anestesiou muito a gente, porque a gente está acostumado a ver frames das pessoas. Então, a gente sempre tem a sensação de que sempre você está feliz, né? Sempre está tudo bem, que você não tem problema. Imagina, a Jana é maravilhosa, olha só. Né? Ela faz com a equipe dela, o que ela está fazendo. E quando, na verdade, a rede social é para isso, para mostrar coisa boa mesmo. Sim. Eu penso que você precisa propagar isso, propagar o seu propósito, propagar o seu legado, propagar o seu produto, o seu serviço. E tem coisa que a roupa suja continua lavando em casa, gente. Tá? Por favor. Em nome de Jesus. Para com essa palhaçada, com essa patifaria aqui, né? Continua se lavando em casa. Então, as pessoas acabam não tendo, né, essa sensação de que realmente... E empreender hoje, neste Brasil, é muito desafiador. É muito desafiador. Eu tô lembrando agora de um momento que a gente tá... Não sei se a gente vai conseguir falar como deveria falar sobre essa nova tributação aí, que deixa todo mundo doido, cabeça em pé, nesse país lindo, maravilhoso. Eu lembro que a gente fez uma reunião, eu fui te apresentar uma pessoa que era da área da saúde e normalmente eles têm um conhecimento técnico daquilo que eles precisam fazer e tá tudo certo. E as pessoas vão e falam de qualquer forma, né? Aterrorizam. Vi muito terror. Não que não vá acontecer, Sim. Não que não precise se preparar, não é isso, mas eu vi muito terror. E eu lembro que ela estava muito desesperada. E eu chamei, falei, Jana, eu preciso de uma reunião né? Porque eu não sei até que ponto que ela está dizendo na área dela o que vai impactar, deixar de impactar. E eu lembro até hoje que, com essa sua serenidade, você trouxe tanta calma que nunca mais ela tocou no assunto. Resolvido o problema, né? Resolvido. E eu acho que essa sua forma de lidar com os desafios impacta as pessoas que estão à sua volta e, claro, que também os seus clientes, né? Com certeza, porque... Vamos entrar nesse tema. Qual que é a solução para esse sistema tributário brasileiro complicado demais, gente? Olha só, fico desesperada. Assim, como que você vê a perspectiva? A gente sabe que existe... alguns viés que não vale a pena entrar nesse detalhe agora, mas como que é para um escritório, inclusive, eu imagino, a dificuldade de lidar com tanta tributação, com tanta legislação, com tantos is que existem, né? E manter a qualidade. Como que é isso? É muito estudo, né? Todos os dias, ali a gente tem várias consultorias, então assim, eu tenho muito investimento, na verdade, em capacitação, em consultorias, ter pessoas ali que gostam de estudar, porque como eu te falei, não é só cuidar, é também exigir. Realmente nós temos um sistema tributário muito difícil e nós estamos diante do início da reforma tributária. Só para você ter ideia, é uma mudança comparada. A única coisa que se compara a essa mudança foi a Constituição em 88, a nova Constituição de 88. Então, assim, muda tudo. Tudo aquilo que sabíamos até então, enquanto escritório, enquanto contadores, tributaristas, advogados, enfim, vai mudar tudo.
estão mudando toda a legislação tributária, só que ela tem um período de transição de 10 anos. Então, você imagina o que vai ser difícil para a nossa área, porque eu vou ter que, a partir agora do ano que vem, convencer, explicar para o meu cliente que nós vamos ter que trabalhar com dois formatos de tributação, um atual e o outro que inicia na transição. Extremamente diferentes para formar preço, para compor custos, enfim. Mas, realmente, a hora que vocês abrem, a gente abre a internet, podemos ter, sim, aumento de carga tributária? Sim, ainda não temos a alíquota definitiva, acredito que para alguns setores a gente vai ter. Mas a grande questão, aí vai entrar mais, de novo, no meu jeito de Janaína de ser. Olha, a gente tem como não trabalhar? A gente tem como parar? A gente vai ter que achar alternativa. A gente vai ter que ensinar esse empresário a precificar, a controlar o seu fluxo de caixa, a entender como é que funciona. Adianta, às vezes eu vejo alguns contadores, né, nervoso, gritando. Gente, não adianta. Eu vou ter que chamar meu cliente lá, vou ter que pôr minha equipe dentro da empresa. Já fiz 3 seminários da reforma tributária, né, onde a gente traz os clientes para assistir. Eu trouxe um economista, foi online, pedi para um economista de São Paulo, que é parceiro nosso, tem uma didática incrível para falar, e fala mais a linguagem ali do empresário. E eu acho que é isso, é manter a calma, porque assim, estava também comentando com você, outro momento que a gente passou extremamente difícil, não foi a pandemia? Sim. Sim, muitos negócios fecharam, mas também muitos negócios se reinventaram. Então, eu penso que a gente tem que olhar para esse lado. Eu acho que a reforma tributária vai ser desafiadora para muitos empresários, mas a gente vai ter que achar a forma de continuar. E para achar aqui, a hora que você falou que você fez 3 seminários, eu ia perguntar, mas como assim, esse tipo de seminário? Ela, gente, só um minutinho, assim, ó, presta atenção. Ela fez seminário para os clientes, para poder entender. E a gente vai fazer mais? Eu de verdade, que fico sem palavras. Porque, assim, é um assunto, e a internet, assim, né, você abre, nossa... Tinha hora que eu falava, gente, ó, vamos fechar a porta, vamos lá vender miçanga na praia, né, coco na praia, porque você vai sendo... Mas é exatamente isso. O que nós temos com relação ao sistema? Né? Nós vamos mudar alguma coisa? Nós vamos sair daqui? Não vamos, gente. Pelo menos, né? Eu tenho até alguns clientes que estão querendo ir embora e tá tudo bem. Quem tem condições, enfim, né, uma escolha. Mas não vai todo mundo embora, gente. Não vai todo mundo. Então, quem ficar precisa ter uma boa assessoria para poder se adequar. Quando você falou para mim que você tem os especialistas dentro do teu escritório, que você bota a tua equipe dentro da empresa, é outra coisa que eu já também tô um pouco perplexa. Eu conheci um lado de atendimento, agora eu tô indo mais profundo, que é assim, só um minutinho. Você fala de colocar a tua equipe para poder ensinar a nova formação de custo. Vocês fazem isso? A gente tô montando uma equipe só da reforma tributária, né? Porque a gente não vai conseguir tirar toda a equipe, e essa equipe ela vai ensinar os clientes que desejarem, vai dar toda essa orientação, o impacto do custo, como que vai ser, do fluxo de caixa. A gente vai ter que ter, não tem outro jeito, porque senão o empresário não vai saber. A gente vai ter mais seminários, porque é importante entender, o que eu acho mais importante é que a reforma muda tudo. A gente pode fazer outro podcast, se você quiser, por de favor, reforma tributária. Já tô aqui, já tô pensando outras coisas aqui, Janaína. Mas a gente vai ter, mas eu acho que existem as particularidades. Então, eu vou ter que ter. E isso, o online ajuda muito, porque quando a gente está falando dentro da empresa, eu posso marcar com o pessoal de compras da empresa, o financeiro da empresa, ó, vamos fazer aqui um treinamento online, minha equipe entra, ó, então hoje a gente vai falar, vamos olhar para o teu custo, vamos olhar como é que está o teu preço, então a gente vai ter imposto por dentro, imposto por fora, eu sei que estou falando em grego, tá? Mas enfim. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Depois eu explico melhor. Depois explica. Pô, isso é uma coisa que a gente não gosta de qualquer jeito, Jana. A gente não gosta de qualquer jeito. De qualquer jeito. E eu falo, é complicado a minha área, porque... Sim, é isso que eu ia falar, porque nós carregamos como qualquer cidadão
E aí, quando você vai para o ramo do empreendedor empresário, a gente tem um ranço, um rusgo, que a gente fala, meu Deus do céu! Não gosta. Né? E é eu muito... entendo, né? Eu super entendo, porque eu também não gosto de pagar imposto, né? Quem gosta? E é uma coisa assim que você não vai... E eu vejo muitas pessoas mal assessoradas, já vi muito, assim, assisti muito, de saber quando que a pessoa descobre, quando chega, né, uma cartinha bonitinha Da da receita, e aí é quando você vai verificar algum erro, e muitos empresários acabam cometendo alguns erros, não porque querem, Não sabem. mas porque não sabem, e aí eu vou um pouquinho mais fundo, porque não tem quem orienta, né? Quem tem a vontade, porque isso que você está fazendo de trazer para os teus clientes esse tipo de informação nessa esfera mais profunda, eu não vejo as pessoas se preocupando, né? Eu vejo muito mais o cliente acionando o escritório pedindo socorro quando a água bate na bunda, do que o escritório se disponibilizando. Vai ter cliente que não vai querer, vai esperar o negócio acontecer, porque é do brasileiro isso, né? Sim. Vamos esperar acontecer Sim, primeiro, né? Tem bastante tem também. bastante, mas porém, a qualidade ali da tua entrega, do teu serviço, está sendo colocada ali para as pessoas. Sim. Né? Isso é de uma magnitude absurda, absurda, absurda. E aí, dentro, mais um desafio, quando você fala que algo comparado é sobre a Constituição, quase caí da cadeira aqui. Não, é muito grande. Assim, a reforma muda tudo. Então, assim, ela promete uma simplificação, e eu acredito. Então, eu acredito na simplificação do nosso sistema tributário, mas eu acredito que nós teremos um período muito difícil, que é esse período de transição, porque é o momento em que eu vou ter que lidar com os dois sistemas. E aí, depois eu acredito numa simplificação, e acredito, inclusive, que nós vamos conseguir dar uma assessoria melhor ainda, porque hoje, enquanto escritório, eu não atendo só você, cliente. Uhum. Eu tenho que rebolar, digamos assim, porque eu tenho que dar atenção para vocês, tenho que explicar, mas eu tenho que atender muito fisco. Então, eu tenho inúmeras entregas que eu tenho que fazer de obrigações acessórias para o fisco. Vocês não têm ideia como é que é o nosso dia a dia. Então, com essa promessa de simplificação, o contador vai ter o quê? Uma maior disponibilidade, aquele que estiver preparado para olhar para dentro da empresa, para dar uma consultoria, para entender a lucratividade de fato, sabe? Para poder dar um suporte maior. Isso eu acredito. Então, é uma promessa. Mas vamos esperar? Vamos ver o que vai acontecer? Tá vendo? O povo fez um terror que 25, 26 já ia cair a casa, o negócio, aquela coisa toda. E até eu confesso pra você que até eu tava começando, eu falei, gente, acho que eu vou pegar minha mala, vou sair daqui, não quero nem saber. Eu não sou de arregar, hein? E aí, depois daquela reunião, eu parei e falei, uau, porque nunca ninguém falava desse processo de transição, não tô dizendo que isso é maravilhoso, mas isso pelo menos não é uma virada, né? Porque estava todo mundo sendo ameaçado, né, de uma maneira indireta por essa questão da nova tributação. Ô, Jana, eu vou voltar. Tô conhecendo mais facetas suas aqui, que eu tô achando maravilhoso tudo isso. E a hora que você falou, vamos fazer um podcast de tributação, você tem ideia de que... Você falou muito de legado, muito de amor, né? E admiro muito porque você conseguiu sair da esfera do romantismo para a esfera de realidade. Você conseguiu, né? Isso é um fato, né? O fato é que você está construindo um legado, você está deixando um legado para o seu escritório. Quando você olha hoje o mercado, eu ouvindo você falar, eu falo, gente, o mundo precisa de Janaína. O mundo corporativo precisa de mais Janaínas. Você tem ideia? Vamos falar de objetivos, vamos falar de sonhos. Você tem um sonho, você sonha grande, né? Quando você vê essa construção toda, quando você vê esse amor todo, quando você vê os seus resultados, qual que é a perspectiva que você tem? E aí eu afirmo para você, o mundo precisa de Janaína, o corporativo precisa de mais Janaínas. Como que você olha esse novo mercado de possibilidades para o escritório Salomão futuro? Eu vejo, assim, eu tento ver com muito positivo, né? Eu tenho muito para entregar para o empresário que precisar, né, de mim, e não só
por exemplo, até para outros escritórios que quiserem que a gente compartilhe. Chegou onde eu queria chegar. Tá tudo bem, né? Sim, Tá tudo sim. ótimo, porque eu acredito que existe um mundinho fechado onde o que eu tenho de conhecimento eu não posso passar, isso comigo não existe. Ai, o preto é chato para isso, né? Não, pelo Nossa. contrário, eu acho que eu fui professora, né? Fui professora com amor. De novo, eu sempre falo muito isso, mas é porque é bem isso. Eu dava aula, eu amava dar aula, meus alunos. Então, assim, eu fui para a ninfa, acho que quase todos os anos, ou nome de turma. Você pegava todo mundo, assim, a gente criava uma história. Porque eu gostava de transmitir conhecimento. Então, por exemplo, não vejo problema de se mostrar. Nós temos um modelo de negócio, por exemplo. Se isso é modelo de negócio e isso for bem-vindo, vamos passar para as pessoas. Vamos pensar em alguma coisa, né? Gente, essa mulher é um espetáculo. Isso de uma forma correta, porque a gente vê muito, é bom a gente falar isso. É isso. Existe muita gente aí na internet falando que está vendendo conhecimento, mentorias, né? Tudo bem o nome. Mas assim, e aí você vai ver, a pessoa não tem, a pessoa não conhece, a pessoa está tentando ali ganhar dinheiro. Claro, o sucesso a gente espera e quer, mas eu acho que o melhor é você receber de você. Eu tenho coragem, a partir do momento que os meus clientes, você, assim, está dizendo, olha, você tem um bom modelo e que pessoas precisam conhecer. Então, vamos pensar em mostrar para as pessoas esse modelo. É porque, na verdade, a gente vê os empresários se debatendo. Eu até saio da esfera, porque falando de equipe, Jana, você construiu um legado de equipe, de gestão de pessoas muito lindo, muito interessante. E você vive algo que a maioria das empresas não vive, qualidade no trabalho da sua equipe. Né? Qualidade na sua mão de obra. Né? Tua equipe, você tem alguns que estão se formando, mas você tem as suas gestoras que já pegou essa essência e consegue transbordar isso para quem entra. Então, você já entrou numa engrenagem que teve um segredo. E quem está começando... Não sabe. Não sabe. E você não fez isso da noite pro dia. Ralou, sofreu, errou. Gostei muito de alguns momentos que você falou porque eu sou muito... eu sempre brinco, né? Se ser boba é acreditar nas pessoas, então eu sempre serei a boba. Eu também. Né? Eu também. Para eu chegar num ponto de desacreditar em algumas coisas, e a pessoa tem que ser muito boa. Assim, mas tem que ter me feito muito de boba. Mas muito, bastante. Porque a gente precisa, né, acreditar nas pessoas, ouvi-las genuinamente. Esse é o meu modelo. A minha especialidade é ciência comportamental. Eu amo gente. Eu amo pessoas. De me conectar com elas, de conectar com histórias. Eu aprendi muito antes de qualquer coisa, se conecte com história. Porque você se conectando com história, tudo se resolve, tudo se explica. Você vai entender os padrões de comportamento que são positivos ou negativos, eles vêm da nossa história, que todos nós carregamos. Então, só que o gestor hoje, o líder, não tem paciência para isso. Às vezes esse é o segredo. Esse é o segredo. E o que eu gostei muito da tua fala é que fazer isso não vai gerar um problema, porque existe a hora do acolher e a hora do resultado. Cobrar o resultado. É que as pessoas não sabem. Quando elas começam a colher demais, elas acham que não pode cobrar, né? E é quando você começa a forjar e treinar errado a sua equipe. Eu costumo comparar assim, ó. Nossos pais, né? A família, né? Aquele pai que educa bem um filho. Ele tem um momento de... você não vai, você não pode, de cobrança. E ele tem um momento que ele beija, que ele abraça, que ele dá amor, que ele dá carinho. Isso não é um modelo? Do início, a gente não nasce assim? Não nasce com essa? Por que a gente não pode fazer assim na nossa empresa? Por que a gente não pode usar esse mesmo método de liderança, de gestão de pessoas na nossa empresa? Então, eu vou acolher e vou cobrar. E o cobrar é natural a partir do momento que a pessoa se sente acolhida. Por quê? O funcionário ele tem vergonha de não entregar. Eu tenho lá um pessoal assim,
se o cliente fala alguma coisa, que seja, o cliente está mal-humorado, liga um pouquinho chateado, elas choram com medo de ter falhado e a coisa nem aconteceu. Então, assim, elas são muito, eles, enfim, são muito preocupados. Mas o que acontece? Existe atrás de todo desse amor, cuidado, existe uma cobrança minha muito grande. E aí eu vou falar para você que o pessoal fala assim, ó, é difícil trabalhar com você, porque eu acho que eu vou educando o pessoal. Então, eu vejo cada um que necessita, eu acolho, a gente tem lá várias formas de cuidado, a empresa vai crescendo e vai tendo que mudar, você vai dando benefício, enfim, mas eu tenho cobrança. Eu mostro, mas eu mostro com amor e cuidado que a entrega e o sucesso nosso depende da nossa qualidade. Boa, você vai fazer curso de liderança, vai treinar as pessoas. Acho que vamos mudar de profissão, então? Não, vamos agregar. Vamos agregar. Porque, assim, uma coisa é quando a gente desenvolve pessoas e líderes, porque esse modelo, de forma simples, eu amei. Amei, assim. Gente, é só isso. Bom dia, Brasil. Como mãe, como pai, né? É o dia de não, né? De você ter a firmeza e amar, acolher, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando ele faz qualquer coisa. Estamos ali, né? Você precisa, ele precisa ter essa segurança de que ele vai encontrar o apoio, vai encontrar o acolhimento e vai encontrar a correção também, né? Enquanto eu falo aqui, agora eu fico pensando que as pessoas estão tão fracas emocionalmente que tem mãe que não consegue falar não pro filho hoje. Sim. A gente tá tendo uma educação dessa permissiva, inclusive, e aí como é que vai ser líder? Não vai. Não vai. Né? Não vai. Então, o problema tem sido mais profundo do que possa pensar. Mas essa questão da liderança é algo que me chamou muita atenção, porque é o que eu falo para todo mundo, né? Desculpa, é você. A sua equipe, você. E eu sei que ele não errou porque ele quis. Sim. De jeito nenhum. É que não foi ensinado. A liderança, por isso que a resposta está em você dentro, porque você instintivamente foi regulando e achando o formato de conduzir as pessoas e, enfim, trazer isso. Adorei quando você falou, quando alguém fala, não é fácil trabalhar com você. Tá achando que não é, gente? Exigência, eu acho que é isso, né? Poxa. Vai lá. Vai lá. É um grande exemplo, né? Porque sempre com muita calma, sempre muito elegante, sempre muito, entendeu? Realmente, não tem como. Ô, Jana, deixa uma curiosidade. Quem que é Jana? Né? Conheço você pelo Escritório de Salomão. Conheço um pouco da tua história, que eu já tive o privilégio de ouvir. Quem que é a Jana hoje, né? Quem é a Janaína hoje, fora do escritório? Não sei se tem como, o escritório não tá dentro de você, né? Não sei se existe essa possibilidade. Mas quem que é a Janaína hoje, assim, de curiosidade mesmo, que me veio e de repente alguém possa ter. Quem que é a Janaína? Como que você falaria de você hoje, com todas as suas conquistas? Não tô partindo para a parte material, mas eu falo de você olhar, quando você falou, uma filha de 25 anos já médica, linda e maravilhosa. Acho que isso é um orgulho muito grande, né? De ter conseguido, de toda a sua trajetória, né? Você falou da sua origem, a família que você veio. E aí, quem que é a Janaína hoje? Assim. A Janaína hoje, eu brinco, 50. Olha, tem que ter coragem, não é? De falar. Maravilha. Mas... Os 50, sim. 50. Tenho 9 anos. Tem uma filha, então, a Letícia, de 25 anos, já fazendo residência de psiquiatria, então acho que gosta muito de pessoas. Ela fez medicina, mas ela tinha certeza de que ela queria... Desde sempre. A saúde mental. Então, que bacana. E ela fala que assim, mamãe, eu olho você ali, só que não quer escritório, enfim, mas tá, Lê, você tá me escutando aí? Eu tenho a Maria Clara, de 15, uma adolescente, né? Então, elas têm uma boa diferença de idade, mas uma graça também, super estudiosa, dedicada. A Janaína eu acho que eu tô num processo agora de querer viver o melhor todos os dias, né? De querer viver em paz,
tenho meu marido, Gerson, enteado que mora comigo, que agora está fazendo estágio lá no escritório, então assim, eu vou trazendo, fazendo direito. Nossa! A Janaína é essa pessoa assim, mas assim, o que eu mais venho buscando é a paz interior, é viver, né, a minha espiritualidade, é conseguir terminar, porque eu falo assim, ó, quando a gente faz, parece que não, mas quando chega nessa idade, tem mais fim do que começo. Pensa bem. Não sei se eu vou conseguir chegar até 100, eu gostaria, né? Mas só se for bem, andando, correndo, assim. Então, tem mais fim do que começo. Eu preciso tentar viver em paz, tentar viver bem, né, ajudar as pessoas. Essa é a Janaína, né? Essa é, assim, o escritório acho que é 99%, então a gente acaba sabendo falar mais do escritório do que de mim, acho que você está percebendo. Mas essa sou eu. E dentro dessa Janaína, que sempre foi muito serena, Jana? Sempre. Sempre muito serena. Desde criança. Eu tô aprendendo muito com ela, de verdade, porque eu sou agitada, né? Como vocês podem perceber. Bom dia. E mesmo sendo serena, a sua habilidade que você tem de firmeza, de coragem, né? Eu tô vendo a tua história e eu tô assim, gente, será que ela tem ideia de quem ela se tornou, do escritório que ela criou, né? Da tradição. Tradição. É tradição. Você tem ideia disso, né? Desse eco que é o teu negócio, você por trás dele e com tudo. Vamos lá então, se você pudesse dar uma dica para alguém que estivesse começando hoje. Eu sempre falo que ao final de todo episódio, o que eu quero gerar nas pessoas é movimento, né? E eu brinco, tira a bunda da cadeira e vai fazer. E as pessoas sempre falam, eu não sei o que fazer, eu fico um pouco perdida. Na verdade, a gente sabe o que fazer. A gente tem medo, a gente tem uma série de coisas. E eu gosto muito da tua humanidade. A forma como você expõe, né, a sua humanidade. O que traz, assim, é verdade, gente. Todo dia tem que ter um momento difícil. Verdade. Nossa, olha só que interessante. Que dica que você poderia dar para alguém que, de tudo que você aprendeu, de tudo que você fez, né? Você acabou de falar uma coisa que pode ser repetitiva, mas tem uma profundidade muito grande. O que compensa na gestão, né? Às vezes né? Que a gente chega um momento da vida e a gente fala, gente, como você falou, tô buscando paz. Tô buscando, né? Isso não vale a pena, isso não vale a pena, isso não é importante. E qual é a dica que você daria para quem tá nos assistindo e com certeza foi impactado com a tua história? Perseverança, fé, constância. Eu acho que são dicas que eu daria para quem tá tentando. Metas. A vida é feita de metas, por incrível que pareça. Então, pode ter toda a calma que a gente tem, ou não, toda a agitação sua. A gente tem que ter metas, eu quero chegar e pensar assim, o que eu quero deixar de legado nessa passagem dessa vida que eu estou vivendo hoje? Pelo menos eu, Janaína, me preocupo muito. Você sempre pensou isso, né? Sempre. Desde que na tua fala, isso é desde o começo, quando você fala. Quando você criou o escritório, eu quero fazer uma coisa diferente. Você carrega isso. Eu não sabia da particularidade do começo do escritório sobre mulheres. Show massa. Eu penso muito nisso. Eu penso que... E sempre me preocupei. Então, assim, tanto que meu maior medo é que o escritório, assim, não fosse bem falado, não tivesse não tivesse uma equipe que tivesse, porque eu sozinha não faço nada. Se eu não tenho essa equipe que me ajuda, que me faz acontecer, e as novas pessoas que a gente vem trazendo, não vai acontecer. Sozinho eu não vou conseguir. Então eu precisava, só que eu me preocupava ao mesmo tempo que eu preciso deixar. Então assim, hoje eu me preocupo muito com o legado que eu vou deixar. Então assim, a hora que a Janaína não estiver mais aqui, qual o legado que o Salomão Assessoria Contábil e a Janaína deixaram registrado? Para as minhas filhas, claro, primeiro, para o meu marido, para vocês, clientes, não clientes, na história, na cidade, enfim. Isso é o que me...
em E movimento. qual que é o legado que você acha que você já escuta reverberar, com certeza, que você está construindo? Como Um negócio. negócio sério, ético, comprometido, né? É o que eu tenho escutado, né? E quero continuar melhorando todos os dias. Tem uma outra situação também que eu deixo de ideia, assim, a gente nunca pode achar que tá bom. Por isso que as pessoas falam que eu sou difícil. Gente, nunca tá bom. Sempre, todo dia, você tem que achar que não tá bom, porque aí você vai achar um jeito de melhorar. Esse é um segredo. O povo acha que a gente é chata, não é? Mas nunca tá bom. Nossa, mas nunca tá. Ela sempre tá caçando pelo erro. Não é isso, gente. Não é, porque realmente pode. Né? E quando você chega nessa situação do bom e de acomodar, eu acredito que aí tá uma grande alerta. Tanto para a vida quanto para os nossos negócios, né? É claro que você construiu uma coisa maravilhosa, mas assim, eu vejo você se reinventando, né? Reinventando, trazendo melhorias tanto interno para a tua equipe quanto para os seus clientes. Incrivelmente, eu estou muito impactada, Jana. Mais uma pergunta, acredite ou não, estouramos, nem passamos o tempo, não chegamos, estouramos o tempo. Sempre é assim. Quando eu falei, em algum momento eu perguntei, mas eu vou fazer uma pergunta diferente, porque eu sempre pergunto para os meus convidados, qual foi o momento mais difícil até aqui? E aí você respondeu lindamente, não quero voltar em relação a isso. Mas eu quero trazer um fato importante, que a sua experiência em 2017 de saúde, né, que você passou por algo muito intenso, e você fala que até poderia não estar aqui, e o fato de estar aqui, o que mudou da Jana de 2017 para 2018? E eu vou te explicar porque eu tô fazendo essa pergunta. Porque nem todo mundo teve a experiência que você teve, né? E isso eu acho que tem um impacto, um eco muito grande dentro de nós, principalmente como mãe, né? Você passar por uma situação como essa. O que tem de antes de Jana 2017 e depois de Jana? Porque realmente foi um momento muito difícil. Muito. Mas muito difícil. Eu não consigo nem, eu não falo nem vou falar, eu imagino. Eu não consigo nem imaginar, Jana. Imaginar como você como pessoa, você como mãe nessa situação, você vivenciando tudo isso, eu não faço ideia do que seja, né? Mas fala o que foi antes e Jana depois disso. Acho que assim, primeiro a questão toda, o medo de deixar as meninas, né, sem a mãe, foi algo que, assim, na hora que eu caí em si, eu tive uma experiência, assim, né, eu não sei se sonho, porque dentro de cada crença a gente vai achar uma forma de explicação. Eu estava em coma e no dia estavam até avisando lá, olha, até a Letícia, minha filha, conta, meu pai veio falar que era para eu aceitar, que você não ia conseguir continuar aqui. E aí eu tive um sonho, assim, eu vi pessoas, e aí eu falei com alguém, né, que eu estava ali naquele sonho, que se eu ficasse eu ia ser feliz e fazer pessoas felizes e tentar construir uma linda história, enfim, cuidar das meninas. E que eu também, né, perdi meu pai muito cedo, enfim, tinha todo um... Então, acho que a Janaína de depois, ela tem muito mais vontade de viver, de fazer o bem, de amar, de respeitar, de tudo isso que eu falei em todo esse episódio. Não que eu não era antes, eu sempre fui muito serena, muito calma, sempre. Mas tem toda uma outra história, assim, eu acho que eu mais sobrevivia do que vivia, né? Todo mundo. Tá? Eu perguntei, Jana, justamente porque... Existe muito isso. Muito, muito. Só que é igual você falou, nem todo mundo passa pelo que eu passei. Uhum. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar, eu sobrevivia. Sobreviver é diferente de viver. E viver é viver alegria, tristeza, é problema todo dia, é alegria também, enfim. Eu acho que eu acordei. Eu Pra vida literal. Para a vida literal. Hoje, você encara tanto a alegria quanto os problemas com uma intensidade diferente, por entender que... Porque no final é sobre vida, né?
A gente nunca conta com esse episódio, com essa experiência. E eu quis perguntar muito isso, justamente como um choque de realidade. Não para os outros, para mim, né? Porque é exatamente o que você falou. O quanto que estamos sobrevivendo, achando que estamos vivendo. Né? O quanto estamos sendo reativos às demandas que nos são colocadas. O quanto a gente está sendo refém da demanda de um sistema, da demanda de um sonho, de um desejo, de que seja. É que a gente se torna... Você sabe que isso vale para as empresas. Nós estamos aqui falando, né, de liderança. E eu estou falando isso da minha vida, mas é isso que acontece nas lideranças. Eles sobrevivem. Eles não vivem. Não, talvez, colocam vida naquilo que estão fazendo, né? Sabe, aquilo, enfim. Eu acho que vale para a vida nossa, porque eu para mim, eu estava só sobrevivendo. Você tem filho? Cria filho, leva na escola, volta, né? Aquela claro rotina, que eu sempre com a luta que eu contei lá de trás, mas eu acho que viver mesmo foi depois. E qual que é uma dica que você daria para alguém que está sobrevivendo hoje, para começar a viver hoje? Não deixe acontecer o que aconteceu comigo, que foi o quase morrer, literalmente, para viver. Busque viver. Tem inúmeras, né, formas. Vá buscar a sua religiosidade, a sua espiritualidade, busque ajuda de terapias, ajuda profissional, enfim. Mas vá viver. Viver. Estar presente, né? Estar presente. Seja presente com a sua vida. Isso é uma reflexão que eu tenho trazido nos últimos anos da minha vida e é muito difícil. Porque quando você vê, você já foi sequestrado, quando você vê, você já tá ali respondendo. E eu falo muito sobre isso, sobre presença, né? Quando for queira estar presente realmente. Esteja ali, queira vivenciar isso, né? E é o que você disse, busque de alguma maneira, pelo amor de Deus. Fica difícil a gente falar qual maneira, mas existem inúmeras maneiras. Inúmeras, né? A começar que se você não tem nada para amanhã, que é sábado, acorda e vai lá andar, ver o sol, sente o sol bater. Gente, eu ia falar isso agora, Jana. Eu era a pessoa do ar-condicionado, do concreto, totalmente workaholic. Não tenho vergonha de dizer isso. Achava isso bonito. Cafoníssimo. Cafona, tá? E quando alguém falava pra mim, quando eu conhecia a sua, inclusive, que ela falava dos pássaros, eu olhava pra ela e falava, gente, que mundo que essa pessoa vive? Só um minutinho, que mundo que ela vive, né? Não dá pra entender. E aí, eu comecei a me permitir. E agora, nos últimos anos, eu tenho realmente... Sabe quando você acorda e fica ouvindo os passarinhos cantando? Você fala... E tentando respirar, eu falo porque eu sou muito agitada, gente. Então, esse é um exercício diário muito difícil para mim. Sim. Eu preciso fazer força para querer estar presente em alguns momentos e não deixar com que os problemas, as demandas me sequestrem, né? Então, realmente é isso. Já levanta amanhã e você já vai caminhar sentindo o vento, ouvindo as pessoas, o barulho dos pássaros. Isso é tão... te reconecta. Mas eu sou igual você era, Nath, do concreto. Não, gente, isso não é muito certo, não. Tem que ter equilíbrio. Tentar. Equilíbrio. E assim, tá tudo bem, amanhã não consegue, vai depois. Tenta parar com os julgamentos, escute as pessoas. Nossa, Jana, é isso. Sabe? E passou uma pessoa do seu lado, ou tá lá com... Tenta primeiro escutar. Vamos deixar o julgamento para depois? Se pudesse tirar isso da gente, né? Porque isso é uma coisa muito horrível que a gente tem, que a gente, né, nem espera e já começa. Jana, eu quero te agradecer. Assim, eu tava muito feliz que a gente conseguiu marcar e conseguiu ter você aqui nesse projeto. Esse projeto, ele é muito especial, né? Ele tem um viés muito especial para mim, né? Vou aproveitar o que você disse da minha habilidade de comunicação, né? Então, ele tem a ver a um novo momento meu profissional e poder ter algumas pessoas, ter vocês, todos vocês, né, nessa temporada comigo, é um presente de Deus, de coração.
E ao longo, eu já te admirava o teu escritório. Você sabe que eu sou a embaixadora, né, do Salomão, falo para todo mundo. E hoje, você conseguiu fazer... Isso é terrível, né? Consegui admirar mais. Porque é claro e nítido o teu coração. Né? Então, eu acredito que o mundo precisa de muito isso. E você conseguiu algo extraordinário. Mesmo com toda rigidez que há no seu negócio, né? Que não é um negócio romântico. Não. É um negócio complexo. É um negócio que dentro do nosso sistema carrega muitas rusgas. É um negócio que até os próprios profissionais que estão envolvidos sofrem, né? Às vezes não sabem como conduzir, o que fazer. Sim. E mesmo dentro disso, você criou algo que eu acho que é muito lindo. Esse legado, principalmente dentro da sua casa, depois a sua segunda casa, que é o escritório, vamos colocar assim, com a sua equipe. E isso é um trabalho que você comentou, constância, perseverança, fé. Né? Isso fala de todos os dias. Não negociar os seus valores. É muito claro isso. Não precisa nem falar. Né? E eu acho que quando eu ouvi algum autor muito famoso, ele falou sobre isso. Não tem nada, é fora disso, mas ele fala assim: pregue o evangelho, se preciso, fale. Ou seja, né? É melhor que a sua vida fale melhor, né? Que sua vida seja um testemunho. E você é essa pessoa. Quando a gente fala de ética, de honestidade, faz todo sentido. Quem conhece Salomão, não conhece Janaína, não tá entendendo. Mas quando conhece a Janaína, fala: ah, entendi. Entendi por que a equipe é assim. Ah, entendi por isso. Então, parabéns por esse trabalho de profissional e pessoal. Eu, como gestora de pessoas, vejo em você um nível de capacidade que você conseguiu construir lindo e sem força. Sem fazer força. Não, assim. Teve as dificuldades, mas é teu, né? Intuitivo seu, né? Para que reinventar a roda? O próprio exemplo que você falou da paternidade com a liderança, para que reinventar a roda, gente? É isso aí, o povo gosta, né? Gosta dessas coisas. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Nossa. Assim, foi muito especial, acho que foi muito emocionante, tá? Eu confesso que em alguns momentos eu fiquei, eita! Não que eu queira segurar nada, mas eu quase falei: Fábio, tem lencinho aqui? Acho que eu vou precisar. Então, muito obrigada mesmo, porque eu acho que ter a sua leveza, a sua calmaria foi muito maravilhoso. Eu também quero agradecer a todos os meus parceiros, né? Os parceiros do projeto como um todo, Conduta Filmes, Condutiva, que juntos a gente tem feito grandes loucuras, né? Mas para poder propagar coisas que são boas. E tem uma particularidade que, quando eu falo de Condutiva, que traz a questão de produtos digitais, de repente você está aí com más experiências, assim como eu já tive, tá? Mais de 10 anos atrás, já compartilhei com vocês, não vou entrar nesse mérito. De empresas que não fizeram com seriedade, né? Que pegaram o seu projeto, o seu sonho e não conduziu com a seriedade que precisava conduzir, porque o mundo digital trouxe, né, esse lado um pouquinho diferente. E quando o Fábio me apresenta a Condutiva e eu entendi o propósito disso, eu tive coragem, né, de entregar o meu projeto, que vocês sabem que estava na gaveta, e aí eu tiro, falo: então vamos fazer agora acontecer em 2026. Justamente, você percebe que todos os meus parceiros têm uma particularidade muito comum. Todos são muito alma, coração, amam o que fazem com o coração, fazem com a verdade. E é isso que as pessoas estão precisando. Então, muito obrigada, Conduta Filmes, Fábio, Gi, toda a equipe, a Condutiva, todos vocês. Nesse episódio em especial, ter você, Prioto Associados Advocacia, ter você, Salomão, com a gente, a Jana, nos prestigiando, fazendo tudo isso acontecer. É muito simples, porque a conduta faz ser simples, né? Criar um podcast, né? Porque eles têm todo o know-how. Mas se eu não tiver pessoas que acreditam no projeto, a gente não consegue dar continuidade. Então, eu tô com o meu coração aqui quentinho, muito feliz pelos meus convidados, pelas parcerias que eu tenho feito. E vamos despedir, né, gente? Chega. Não sei porque eu tô emocionada, gente.
Jana, mais uma vez, obrigada. E vamos olhar para aquela câmera ali. E eu espero, a gente vai ter mais um. Vamos dar um jeito de vir falar sobre tributação. Eu não sei o que nós vamos fazer, tá? Eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade. Espero realmente ter deixado algum legado. Obrigada de coração e parabéns pelo seu projeto, que tá lindo. Muito obrigada. E aí, você que está preocupado com essa questão da nova tributação, eu acho que ficou tão claro, né, o que você precisa fazer. Eu preciso falar? Eu vou realmente precisar falar para você o que você precisa fazer? Ficou tão claro, eu estou impactada, né? Então, eu vou falar porque vai que algumas pessoas não entenderam. O que você vai fazer agora? Você vai chamar o pessoal, você vai marcar uma reunião. Ah, mas não tem mais, gente, é só uma conversa, é só entender. Você está entendendo? Ah, mas é só isso, eu quero que você entenda com quem tem seriedade para tratar do seu negócio, com esse coração gigante humano que está por trás de Salomão. Um beijo no coração de vocês. Esse episódio tá lindo, maravilhoso, né? Feito por mulheres, né, gente? Desculpa, foi mais forte do que eu. Beijo, Brasil! Beijo. Tchau, tchau.